Fala pessoal, estamos aqui na segunda edição e vamos trazer uma continuação, porém, vamos trazer uma outra história. O Rogério ele vai trazer para a gente algo muito importante sobre um livro que a gente está divulgando aqui, A Ponte, O Sonho Não Acabou. Rogério, para que as pessoas consigam entender ainda mais sobre o poder que esse livro tem, o que ele ensina e, principalmente, o que ele traz de conhecimento para os leitores? Então, eu acho que eu não diria conhecimento, mas entendimento é, de si mesmo, né? Esse livro, ele traz um pensamento aprofundando, trazendo você pensar sobre si, tudo que está à sua volta, ele é real. Ele te questiona sobre vários aspectos. Quando você traz o livro A Ponte, O Sonho Não Acabou, qual que é a reflexão mais importante ou ensinamento que você traz para as pessoas que vão começar a ler o livro? Então, é o questionamento, né? Ele traz uma pegada de fazer refletir sobre o digital. Refletir sobre você, né? Porque você chega lá, alguém diz para você assim, ó, esse microfone é preto. Mas quem disse que ele é preto? Por que não é azul, por que não é vermelho? Alguém teve que dar nome a isso. Aí você fala, mas onde isso aparece? Aparece quando você esbarra, né? Quem disse que é esbarrar? É de se questionar, né? A sua própria existência. Então esse livro traz você a refletir sobre exatamente isso. Será que a nossa volta tudo é real? O que é real? Entende? Qual que é uma relação entre essa história com a realidade, quando a gente for comparar? O que você tem para nos falar? Então, é porque é aquele pensamento, né, entre a história e o real. Porque quem já não se questionou? Quem não falou, poxa, por que as coisas são assim? Quem que não parou para refletir sobre alguma coisa? Eu tentei trazer nesse livro aqui uma reflexão mais profunda do análise à sua volta, né, de como as coisas estão acontecendo. Será que isso aqui é uma mesa? Quem disse que é uma mesa? Em que aspecto aparece a mesa? Então, ele vai puxar muito por esse lado, embora não, quando você começar a ler, você vai sentir que é um livro bem físico, no aspecto de leitura, né? Você vai sentir ali, mas ele vai te balançar em várias situações e fazer você se repensar sobre tudo à sua volta. Traga pra gente algo que mexeu com você nesse livro. Então, esse livro traz uma passagem que eles têm que passar algum tempo ali, e esse tempo que eles estão passando, eles têm várias necessidades. Né? Isso aí traz você a refletir. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber algumas necessidades, e inclusive eu trago a reflexão ela nele, né? No aspecto quando você tenta trabalhar aqui a vida digital com a vida analógica. Então, ela traz você essa reflexão. Se você fosse compartilhar 3 palavras, as mais importantes que definem esse livro, quais seriam? Eu acho que é aperto, saudade e imaginação. Agora, por que você traz a palavra aperto? Porque, trazendo para um paradoxo, né? Às vezes você está preso por você mesmo. Às vezes você está ali trabalhando uma coisa que é você mesmo. Então ela traz esse negócio aqui, porque quando você chega nessa situação onde você começa a se questionar, eu acho que aí é que você está começando a entender como a vida funciona. E a outra palavra? É, Saudade. saudade, né? A saudade, quando ele traz saudade, por quê? Esse livro acontece numa situação onde a pessoa acorda num leito, passou 3 anos em coma, e aí quando ela acorda, ela tem o contato ali com o pessoal, e ele começa a não sentir que aquele ambiente ali é realmente um ambiente real. Embora ele tivesse a mãe do lado, tivesse um hospital físico e tudo, quando ele sai desse coma, ele começa a se questionar, ele começa a pensar sobre tudo ali à volta dele. Então, ele acaba encontrando uma pessoa que ele achou que ele já conhecia de outro tempo, e ele trazia dessa pessoa essa saudade, essa coisa assim. Então, essa palavra puxa muito nisso aqui, que o leitor vai ficar pego com essa moça, né, que é a Aline, né, vai ficar pego nela até o final, porque vai sentir, acaba entrando no personagem dela, que ela entra como coadjuvante, né, o Marcos como Protagonista. protagonista, e ela como coadjuvante, porém, ela prende a atenção do leitor tanto quanto ele. E a última palavra?
Não lembro. Era apego, saudade, recorda, Eu acho que era Esperança? esperança. Esperança. Traga uma reflexão sobre a palavra esperança desse livro. Então, a esperança, nesse livro, ela fica no último capítulo, né? Eu acho que na última frase desse livro, ela tá lá. Porque eles vão brigar o tempo todo nesse livro, né? Eles vão correr para todo lado, vão mover céus e terra, vão fazer inúmeras coisas, vão ter uma experiência tremenda. E lá no finalzinho, ele olha e diz: resolvemos isso aqui, né? Mas ela traz para ele e diz assim: mas para nós chegarmos aqui, olha quanta coisa aconteceu. Então, ela mostra para ele que ainda é possível, né? Tem esperança de coisa melhor. Nós já tivemos muito problema para trás, mas agora é tudo novo. E se você fosse pegar uma diferença entre esse livro e o primeiro, quais seria? A, a ótica desse livro é totalmente diferente do outro. Esse livro, aqui, A Ponte, ele tem um aspecto menos físico. Por exemplo, ali você vai ter muito pouco contato ali com a ponte mesmo. A ponte ali é porque é o princípio, só isso aí. Mas essa ponte, você perde o contato dela aí. Ela é uma ponte para você refletir sobre pontes, né? Quantas pontes fazemos, né? Quantas pontes nós né, temos que transpor para fazer alguma coisa, para resolver uma situação. Então, essa é a que traz essa reflexão. Seria como se fosse uma ponte da vida. Sim, é, ponte ela tem um aspecto muito psicológico, né? A ponte para a eternidade, ponte para Elém, ponte para não sei. Então, tem N ponte. Então, essa ponte, ela traz um aspecto, assim, de tentar mostrar para você esse lado. Que nós temos, desde a era analógica até a era digital, nós temos um pulo enorme, mas aí nós temos uma evolução muito grande. Então, hoje, é possível questionar tudo, né? Antigamente, você acreditava que a Terra era plana e chata e que se você fosse até o final, você cairia. Hoje nós já sabemos que não. Hoje nós temos telescópio lá vendo a galáxia. Então, quer dizer, tem ponte para tudo. Então, esse aspecto da ponte aí, ele é um aspecto bem emotivo, né? E você vê que ele vem com a pegada embaixo, o sonho não acabou. Ainda tem coisa para acontecer. Se você for trazer para as pessoas que ainda não tiveram a satisfação de ler esse livro, o que você acha que elas diriam para você ao finalizar o livro? Eu acho que vão dizer que participaram de uma aventura. Tem aquela parte que você entra e você abraça o personagem, entra na pele do personagem e você segue com ele. Então, eu acho que essa é a principal pegada dele. É a pessoa que vai trazer para mim o feedback de que, cara, eu viajei nesse livro. Nossa, esse livro aí me fez navegar, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que o leitor deve esperar disso. E para quem que é esse livro? Você dedica ele para leitores que gostam de que tipo de história? Então, uma aventura, uma ficção, quem gosta de ficção, é, um pouquinho ali meio... a minha escrita, quase que 100%, né? Ela tem essa pegada do suspense. Eu gosto de trabalhar suspense. Porque você, quando a pessoa está lendo o livro que você escreveu, você é o protagonista. Você está ali, então, quer dizer, a pessoa está te ouvindo e você conseguir fazer com que a pessoa vista o seu personagem, ande com ele, fale as falhas dele, execute tudo que ele está executando, cara, isso não tem preço. Vivencia aquilo que está acontecendo, não é verdade? Sim, que você realmente entra na pele da pessoa. E quem lê meus livros sabe, eu sou muito detalhista. Eu quero realmente colocar você no personagem e o personagem dentro da cena. Eu quero que você saiba exatamente o que está acontecendo. Eu quero que você saiba que se o pé da cadeira tiver quebrado, você vai saber que está quebrado. Você imagina. Sim, eu tenho que colocar você num ambiente onde você vai se sentir realmente dentro da história, né? Às vezes você pega livro aí que você está lendo, aí dá a impressão que quando o cara entra num quarto, por exemplo, o quarto só tem parede. Não tem mais nada, ele só entrou no quarto e acabou a história ali. Então, eu procuro valorizar isso, fazer realmente o leitor entrar dentro do livro, entender o livro, e realmente, quando ele sair dali, ele sair com a sensação de quero mais. Tem uma amiga minha que ela leu o livro e disse para mim assim: ó, eu tô na metade, tá maravilhoso, tá perfeito, isso aqui. Passado 3, 4 dias, ela disse para mim: terminei. Cara, perfeito. Né? Então, eu acho que o desafio do escritor é fazer o leitor entrar no livro dele, vestir os seus personagens. E se você fosse
hoje, existem dois caminhos para você eternizar a mensagem para as pessoas que vão assistir, que vão ler o livro, e você pudesse falar para todas as pessoas ouvir. Vamos supor que essa mensagem atingisse 8 milhões de pessoas agora e que você gostaria de passar a sua visão sobre o que acontece nesse livro, mas não um spoiler, exatamente pontos importantes para as pessoas ter como missão na vida também ter a oportunidade de ler o seu livro. Qual mensagem você passaria? Então, primeiro ponto, né, a observância. Eu gostaria que cada um, que ao ler esse livro, entre realmente ali e tenta entender a dinâmica, não dos personagens ali, mas a dinâmica de vida do próprio. Porque é um livro que vai fazer você refletir, né, sobre vários aspectos da vida, que traz uma pegada entre, né, talvez um paradoxo entre o analógico e o digital. Então, que entendesse de onde nós saímos e para onde nós estamos indo. Eu acho que essa aí traz para a gente uma importância muito grande, até para se conhecer, para saber, poxa, né? E uma visão entre os dois paralelos, né? Do analógico e o digital, né? Principalmente no mundo de hoje e na era que a gente está, que é a da tecnologia, tem algumas pessoas que não entendem o que foi, o que aconteceu em 90, em 2000. As pessoas estão focadas 100% no mundo tecnológico. Se você traz os dois, a vivência das duas frentes, acho que as pessoas começam a entender mais como funciona e criar a sua própria ponte, na verdade? Sim. Né, tem alguns pontos aqui que as pessoas realmente vão se ver em alguns questionamentos, alguns pensamentos, né? Vão se ver exatamente, não na visão que ele está tendo, vai vivenciar ela mesma naquela situação. Nossa, eu já passei uma situação semelhante, só que agora é como se ela estivesse vivendo num roteiro, né? Então, eu acho que vai ter vários pontos que vai pegar assim, que a pessoa vai falar, pô, isso aqui é eu, cara. Eu tenho esses mesmos, como dizer, esses mesmos demônios aí, entendeu? Exatamente nesse ponto. Se você for trazer uma questão religiosa ou uma questão que acontece hoje no dia a dia, qual ponto do livro que você consegue compartilhar com a gente? Então, antigamente, nós tínhamos bem lá atrás os deuses, e aí foi eternizando, né? E aí tem o Deus Todo-Poderoso, etc. E nós vamos seguindo com essa situação até os dias de hoje. O Deus antigo, né? O Deus lá antes da tecnologia era um. Nós temos uns deuses que pegavam pesado, menos e tal, mas nós sempre tivemos esses deuses aí que eram meio pesados. Ao longo do tempo, a tecnologia mudou tudo isso. Hoje o conceito de Deus é totalmente diferente, né? E então aí traz aquele questionamento para você também sobre essa parte ter essa pegada. Porque aí, como hoje a tecnologia consegue te explicar sobre a teoria da evolução, teoria do Big Bang, etc, etc, você vai ver que a forma de se ver Deus é totalmente diferente. Hoje existem questionamentos, hoje então, mas isso é impossível por causa disso, daquilo, daquilo outro. Então, é um livro que faz você pensar também sobre isso. E se você fosse trazer para a gente uma mensagem que refletisse o sonho de todas as pessoas que poderia atravessar a sua própria ponte, qual que é o desafio maior hoje que você vê na humanidade? O que você acredita que o seu livro possa ajudar as pessoas no dia a dia? Então, eu penso assim, ó, eu sempre trabalhei quase que eternamente só. Tem várias pessoas que me ajudam, né? A Regina, que tá ali, que é minha irmã, né? Tem, no último livro, a Sulamita Trabalho Pesado, então teve várias pessoas assim. Mas eu acho que uma das barreiras que precisa hoje ser rompida, que uma das pontes que precisa ser passada, é da individualidade. As pessoas hoje são muito rasas. Muitas pessoas são rasas. Então, e às vezes você cria uma expectativa de que você tem um exército trabalhando com você, e não, você está sozinho. Então, início e fim de vida. Você nasceu só, e só cabe um no caixão. E tá por aí. Mas cada um, precisamos entender também que, independente do fato de você nascer sozinho e morrer sozinho, a gente não consegue construir nada sozinho. Não. Precisamos nos apoiar e precisamos ajudar um ao outro, porque eu já ouvi um ditado que quando você ajuda uma pessoa a crescer, você cresce junto. Certíssimo.
Então, eu estou dizendo que esse aspecto é que se abraça hoje. Sim. Hoje estão muito fazendo isso. Você às vezes pode fazer uma coisa, mas prefiro não fazer. Mas o correto é isso mesmo, é manter a empatia, se sentir, colocar no lugar das outras pessoas, né? Eh, quando você pode estender a mão, estenda a mão sem problema nenhum. Mas é isso, eu acho que a primeira coisa é a ponto da empatia. Vestir a camisa do outro, tentar entender, né? E às vezes eu tenho um partido político, você tem outro, eu defendo o meu, você defende o seu. Quando na verdade nós devíamos estar discutindo pontos diferentes. Eu tenho os pontos que eu acho que é correto, você tem os que você acha que é correto, e eu não posso menosprezar o seu ponto de vista, e nem você menosprezar o meu, porque eu estou com esse ponto de vista e para mim está certo e você também. Então é isso, né? Acabar um pouco com a individualidade, ser mais parceiro, ser mais amigo, correr mais junto, que eu acho que é o que vale a pena. Se você fosse compartilhar com a gente agora, quem é o Rogério antes do livro e o Rogério depois do livro? Então, antes do livro eu acho que existia, como diz lá, só existe o verbo. É. E Entendi. aí, eu nunca quis ser grande, eu nunca quis escrever. Escrever sempre, mas não com esse aspecto de ficar famoso. Ah, você vai ficar famoso porque você escreveu. Eu nunca tive esse. Eu já tive com diversos famosos, nunca achei que era para mim. Mas o Rogério, depois do livro, é um Rogério mais maduro, um Rogério que entendeu as regras e que está entendendo, né? Que quem dera eu soubesse todas as coisas, né? Um Rogério que estava entendendo a regra do jogo agora, que está começando a fazer a coisa andar. Eu acho que muito mais experiente do que quando comecei. Se você fosse incentivar outras pessoas a fazer o que você fez, que é escrever um livro para deixar um legado, e você fosse deixar essa mensagem para muitos e muitos anos, para que as pessoas realmente tomem uma decisão de mudar a sua vida, trazendo a sua história para motivar outras pessoas, que mensagem você gostaria de compartilhar? Então, é assim, ó, siga, siga. Motivo para desistir, você tem. O não, você já tem. O que vier a partir disso é lucro. Só vence quem faz apesar de. Alguém diz assim, eu faço porque eu sou bom. Alguns dizem, eu faço apesar de. Mas tem muita gente que vai dizer para você, ó, para que escrever? Né? Eu já vi a história de o cara que diz, olha, hoje ninguém quer ler. Ninguém mais quer ler. Aí ele fez um vídeo falando, não, ele escreveu. Então, sempre vai ter alguém para você dizer que não faça, deixa para lá. O seu próprio cérebro vai dizer para você inúmeras vezes: olha, isso não vale a pena, não é uma boa história, não sei o quê. Então, a mensagem é: faça apesar de. Quando todos disserem não vai dar certo, você vai lá e faz. Porque é o fácil. Alguém antes de mim já veio e fez. Sobrou isso, é isso que eu tenho que tocar. É isso aí. Agora, Rogério, eu gostaria de que você fizesse uma dedicatória também para esse livro, para alguém que você pensou durante a escrita do livro, ou para quem gostaria para quem que seria esse livro? A próxima pessoa que você gostaria que essa pessoa tivesse esse livro em casa, uma mensagem para filho, para quem for, que esse livro é para você. Traga essa mensagem para a pessoa. Então, novamente, eu vou dedicar minhas duas filhas, né? Que também sempre me apoiaram, né? Então, esse livro vai lá para a Natália, para a Rebeca, né? E pelo apoio, pelo suporte, né? Suporte às vezes emocional, que você às vezes quer ser durão, mas ninguém é durão ao extremo, né? E às vezes a gente é durão com a casca bem mole, né? Uhum. Então, para Natália e Rebeca, que eu dedico esse livro, todas as emoções que foram passadas ali, né? E falar que elas foram as minhas melhores emoções, né? Então, esse livro é para elas e para todas as pessoas que também precisam desse livro em casa, para todas as idades, para as pessoas aprenderem, para as pessoas terem uma reflexão, para as pessoas entenderem a sua própria ponte, o que elas devem trazer de motivação na vida delas consigo. Esse livro, acredito que ele é algo que possa transformar vidas, concorda? Sim. Qual que é a mensagem que você gostaria de finalizar quando a gente fala do livro A Ponte, O Sonho Não Acabou? Então, os meus livros, eu procuro escrever numa linguagem versátil, onde uma pessoa de 12 e uma de 70, 80 anos possa ler. E o legal de tudo isso é você conseguir trazer a pessoa e colocar ela ali dentro. Então, é, essa é uma das barreiras que eu gostaria que a pessoa, uma das pontes que eu acho que seria legal ser passada, né? Então, nisso aí que eu acho que deve ficar.
Entendi. Agora eu quero trazer considerações finais aqui da nossa entrevista e principalmente eu quero que outras pessoas, assim como você, venham aqui, fale de um livro, divulgue, principalmente tenha um espaço como esse para divulgar aquilo que para ele é muito importante, que é um legado. Isso vai trazer assim algo que seu nome não vai ser apagado. As pessoas não vão esquecer, porque você plantou uma semente e essa semente cresceu. E esse livro é exatamente isso que mostra para as pessoas. É, porém, agora esse último espaço que eu trago aqui no Paulista Show, que é um projeto que a gente tem de empresários, que eu já estou te convidando para você fazer parte da nossa próxima edição, eu gostaria que você trouxesse uma vivência aqui do programa, que você conseguisse trazer essa mensagem para outras pessoas, assim como você também vier e sentar na cadeira, trazer uma mensagem importante, motivar outros empreendedores. Então, o mais interessante é que até a hora que eu cheguei aqui, eu ainda achava que eu já tinha caído em mais um golpe. Sério? Sério. Porque você me conheceu pela internet. Sim, sim. Né? E graças a Deus, 100%. Eu tô falando isso por quê? Eu já comprei alguma coisa aí de 5 mil reais quando foi ver. Nunca. E então, quando nós falamos hoje, aquele dia sobre o lá, eu falei, não, vamos conhecer e tal, vamos seguir. Até a hora que eu cheguei, eu achei que era golpe, por quê? É muito difícil hoje. A internet, ela traz um aspecto bacana, que é da informação, da agilidade e tudo, mas ela traz os caroneiros, né? Os caras do mal aí que traz essa pegada. Então eu vim com o pé atrás, foi assim, porque quantas vezes você vai num lugar, chega lá, é furado, é um problema, e aí quando eu chego aqui, um estúdio maravilhoso, né? A pessoa que entrevista também 100% aqui, né? O ambiente, tudo aqui, realmente, você olha e fala, não, super vale a pena. A pessoa que estiver fazendo algum trabalho, não só do livro, só de escrever livro, né? Que eu gostaria muito que se tivesse, né, me colocasse lá de amigo, que eu quero conhecer outros, né? Não só nessa pegada, mas diversas pegadas aí. Viesse conhecer o espaço, é maravilhoso e tudo superou o que eu esperava. Bom, fico muito feliz pelas palavras. Esse espaço é justamente para isso, para pessoas como você que tem um livro, que tem uma história, que tem um produto ou um serviço que quer divulgar para mais pessoas. O nosso espaço, tanto de forma individual, que é o que você está fazendo hoje, quanto também um trabalho que a gente faz com mais empresários dentro de um auditório, onde eu faço entrevista com diversos empresários, é justamente trazer a essência daquilo que você vive, para que você venha, para que você faça parte desse movimento, para que você divulgue a obra que você tem, os livros, e os outros empresários também tenham a oportunidade de vir aqui gravar tanto de forma individual, quanto de forma em podcast com plateia. É exatamente essa mensagem que eu publiquei na internet e que trouxe você através de uma campanha de tráfego pago, onde a gente teve poucos minutos de conversa, mas que nesses minutos você confiou, você veio, você gravou, e o que a gente vai fazer agora é entregar exatamente aquilo que a gente combinou, a gravação na íntegra, vamos entregar o corte, fazer essa collab com você nas redes sociais, e que fique aqui o convite para que você faça parte do nosso projeto Paulista Show com plateia. É exatamente o que a gente fez aqui, só que diferente um pouco, trazendo mais empreendedores, trazendo um calor a mais, que é o calor humano, e que você tenha também a oportunidade de trazer seu livro e divulgar ainda mais essa obra. Vai ser um prazer, né? O que acontece, né? A gente vem sempre com o pé atrás, né? Você não tá muito assim e tudo. Aí, o que me trouxe aqui, depois da nossa primeira conversa, foi o profissionalismo, como conduziu a conversa e tudo. Inclusive, um pouco antes de sair, eu mandei mensagem, estamos confirmados e tudo, porque, infelizmente, existe essas pessoas que atrapalham o trabalho sério, né? De pessoas que realmente estão fazendo um trabalho bacana, eles acabam atrapalhando. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi o profissionalismo, respondeu tudo em cima, mandou a escala tudo perfeita, então me deu segurança para estar aqui. Bom, então muito obrigado pela participação, Obrigado. sucesso! Muito obrigado.